Como importar via CNPJ? Você deve estar se fazendo essa pergunta agora, por isso você entrou nesse vídeo, então fica até o final que eu vou responder essa pergunta e muito mais, beleza? Eu sou Danilo Martins, sou especialista em importação, ajudo pequenos e médios empresários a tornarem suas empresas importadoras e começarem no ramo da importação, beleza? Vamos lá para a gente já começar o vídeo aqui. Eu separei alguns tópicos, tá? O foco desse vídeo, desse canal, é trazer conteúdo de importação para você que quer tornar a sua empresa importadora ou para que você quer aprimorar seus conhecimentos sobre importação, beleza? Então já segue, clica no like aqui que esse vídeo vai te ajudar muito, beleza? O foco aqui é entregar conteúdo, então bora para cima, tá bom? Quais são os porquês que você deve importar via CNPJ? Primeiro fato, você começa a operar a importação via CPF exclusivamente para consumo próprio. Então, ela não é para revenda, ela não é para montar um negócio, ela é. Se você está fazendo isso usando a importação via CPF para revenda, isso é uma operação ilegal e você não consegue emitir nota, você tem vários problemas fiscais que você não consegue comprovar. E isso é um grande problema se você quer escalar o seu negócio. Não é esse caminho que você deve seguir, tá? Então você entra ali na legalidade, tá? Fazendo a importação via CNPJ e você tem alguns passos aqui para realmente conseguir atingir, é, tornar a tua empresa importadora, né? Importar legalmente via CNPJ, tá? Quais são esses passos? Você precisa ter um CNPJ, isso é o primordial aqui, né? Se você vai consumir, você tem dois caminhos. Você pode importar para consumir internamente, você pode importar para revender esses produtos. Se você vai importar para consumir isso internamente, ok, show de bola, perfeito. Se você vai importar isso para revenda, você precisa ter um KENAI na tua empresa relacionado ao produto que você está vendendo, tá? Então pensa bem e registra isso aí. Se for para revenda, você vai ter que ter o KENAI específico para importação, tá? Você vai ter que ter o radar para você poder operar a tua empresa também via CNPJ, tá? Primeiro, antes disso, tá? A gente tem dois formatos de importação, tá? A gente tem o formato de importação, que é o simplificado, tá? E a gente tem o formal, tá? Qual que é a diferença entre simplificado e formal? O simplificado ele é mais simplificado e ele te limita a uma operação até $3.000, tá? Isso já é relevante para muita gente que muitas vezes está começando aqui, né? Pode ser o teu caso ou não, tá? Mas se você quer operar até $3.000, $3.000 por operação é o suficiente para você? Importação simplificada é o caminho, tá? Se você quer operar mais que $3.000, eu quero importar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, quanto você quiser de dinheiro, não importa. Importação formal é o teu caminho, tá? É, Eu vou falar mais sobre importação simplificada em outro vídeo, mas se você tem interesse em importação simplificada, boa parte do conhecimento que eu vou te passar aqui vai ser relevante para você também, mas importação simplificada ela é um pouco mais simples e eu vou deixar a gente tem um curso que eu estou deixando aqui na descrição de importação simplificada, caso você tenha interesse, você vai aprender tudo que você precisa fazer para operar importação simplificada, tá? Mas vamos avançando aqui. Quero importar $3.000 não é suficiente, eu quero fazer a operação de importação, legal, show de bola. Então você vai para a operação formal, tá? Em operação formal você tem que ter um radar para você operar, tá? O que é o radar? Eu costumo dizer que é a habilitação do teu negócio para você poder importar, tá? Então você não tem que ter uma habilitação para dirigir, você tem que ter a habilitação para importar, que é o radar, tá? Então você registra o teu radar e aí você consegue operar no mercado de importação, exportação. Você precisa ter aí ou com o teu banco ou uma corretora de câmbio para você fazer operações também, quando a gente está falando aí nessa formato. Então você precisa ter uma corretora de câmbio que vai trocar o dinheiro em dólar para você fazer a operação e mandar esse dinheiro para o fornecedor, ou o teu próprio banco também pode fazer. Você vai precisar de um despachante aduaneiro ou de um especialista em muitos casos de importação para te dar todo o suporte aí. Tributário, fiscal, negociação, muitas vezes, e toda a operação aí, tá? Bom,
você pode tendo tudo isso aí, são os passos principais para você conseguir ter a tua operação, para você começar a operar via CNPJ, tá? O que que você tem que entender um pouco mais sobre o que que tem de pontos relevantes na operação via CNPJ. Você vai ter que se preocupar com impostos, tá? Você vai se entender que você vai ter o imposto de importação, você tem o IPI, você tem o ICMS, você tem o PIS/COFINS, tá? Que vão impactar aí na tua operação. Eu não sei se falei ICMS também, então você vai ter o ICMS. Se for a tua importação formal, simplificada, isso você não se preocupa, tá? É muito mais simples isso. Mas se você for operação formal, que mais que US$ 3.000, é o teu caso. Então você vai ter que se preocupar com tudo isso. A gente recomenda que você tenha um especialista, né, além do teu contador ali para te dar estratégias para que você possa escolher o melhor formato tributário para você reduzir o máximo os impostos, ver se tem benefício fiscal ou não, né? Em alguns casos você tem recuperação de crédito, né? Então você tem regimes especiais aí para operação de importação. Tudo isso impacta aí na tua margem de lucro. Então é muito importante que você entenda sobre isso aí, tá? O que que você vai precisar fazer aí também? Você vai precisar negociar, entender um pouco sobre negociação, cultura, por exemplo. Você vai importar da China, a cultura chinesa é muito diferente do Brasil. As negociações funcionam diferente. O chinês, se você apertar muito, ele vai fazer, só que ele vai te mandar um produto, muitas vezes, de qualidade inferior. Então você tem que saber negociar. A cultura chinesa é diferente. A gente está falando da maior indústria do mundo aí, né? Então, o pagamento de câmbio, né, oficial, então você tem que estar certinho aí, ter uma corretora, um banco que faça a operação, você tem que emitir, você vai ter que, isso aqui na verdade o teu aduaneiro, o teu responsável lá da operação, ela vai te orientar sobre emissão de invoice, backlist, o frete internacional também, tá? Você pode ter o frete aéreo, marítimo, vai depender do teu produto, de como vai ter como vai ser sua operação para você entender qual vai ser o melhor ali, tá? Você vai ter que fazer o desembaraço aduaneiro, tá? Isso aí quem faz é o aduaneiro de fato, tá? E a nacionalização do produto, que também é o aduaneiro que vai te dar o suporte com relação a isso, para você nacionalizar esse produto, tá? E aí você paga os impostos ali que a gente comentou antes, e a entrega do produto, né? Saindo do porto até o estoque. Então esses são os pontos relevantes, tá? Quais são os maiores erros comuns que o importador com o CNPJ ele erra, tá? Ele erra muitas vezes se é revenda, o CNPJ ele não tem o KENAI. Esse ainda não é dos erros principais, tá? É um dos erros, mas isso aqui não é um dos principais. O cara escolhe uma pessoa para dar o suporte que é ruim, por exemplo, aduaneiro ou especialista de importação, tá? O cara nem faz cálculo. Esse é o mais padrão. O cara não faz cálculo antes mesmo de fazer a operação de importação. Você tem que saber qual que é a tua margem de lucro, qual vai ser teu, se o teu produto tem licença, se está tudo certo, muito antes de você decidir importar ou não. Então, antes você tem que ter um estudo, você tem que ter detalhado tudo isso, qual que é a tua viabilidade e toda a tua operação de importação para aí sim você começar a importar. A importação é um planejamento, então você tem que se planejar muito bem para que isso seja ok, que você não tenha nenhum problema, tá? Então a preparação ali, saber os custos, saber se tem necessidade de licença, porque muitos produtos vão ter Anatel, Anvisa, Inmetro, MAPA e outras licenças possíveis aí. Você tem que se preparar para que isso esteja ok aí, tá? Muitas vezes o importador quer investir pouco e ele quer pegar um mix muito grande de produtos, tá? Um mix eu vou investir 50 mil, eu quero 50 produtos. Cara, você não vai ter viabilidade, provavelmente, porque você está investindo R$ 1.000 em cada produto, isso não é viável. Eu quero investir 50 mil, vou pegar 2, 3 produtos no máximo. Aí sim, possivelmente você vai ter uma viabilidade aí com um retorno muito relevante, tá? Porque quanto mais o volume, melhor a tua viabilidade, certo? É um outro erro muito comum, tá? Muitas vezes as pessoas elas pensam o seguinte: eu vou importar porque esse produto específico ele tem uma margem de lucro, sei lá, 500 vezes mais, tá? Só que assim, a gente sempre fala que
o teu lucro, tá? Recomendação, tá? Recomendação que a gente fala para os nossos clientes. O que importa não é necessariamente o quanto você vai ter de lucro, mas sim, o mais importante é se você consegue escoar isso rápido. Então, se você tem um produto e você tem uma margem de lucro até relevante e você consegue escoar isso muito rápido, é melhor do que você pegar um produto que tenha uma margem de lucro mais que o dobro do que esse e você ficar com ele parado em estoque. Então, assim, a margem de o segredo da importação não está na melhor, claro que vai te ajudar a ter uma margem de lucro melhor, mas o mais importante é você ter como vender esse produto, tá? Para ele não ficar parado. Então esse é um dos erros relevantes aí. É, basicamente é isso que você precisa entender aqui para você operar, tá? No mercado de importação. Como que a gente consegue te ajudar aqui, tá? Nós temos equipes de especialista, a gente consegue te ajudar desde o desenvolvimento de produto, então pegar o produto que você quer, desenvolver fornecedor, a gente tem equipe, parceiros e equipes na China, onde a gente consegue desenvolver tanto produto localmente, né? A gente consegue entender, fazer todo o estudo tributário para você entender qual que serão as melhores condições para você trazer isso para o Brasil. A gente consegue fazer, entender todas as licenças necessárias ali, já te orientar previamente caso você tenha interesse, tá? Nesse projeto, tirar teu radar, fazer todo o processo ali de preparação da tua empresa e também fazer auditoria nas fábricas, que é um fator extremamente importante. A gente não recomenda que você faça uma operação sem mesmo antes fazer a auditoria na fábrica do fornecedor e possivelmente, né? Obrigatório também, outro item obrigatório é você fazer a inspeção de produto acabado. O produto está pronto, manda alguém lá, a gente faz relatório, e você vai receber relatório tanto da auditoria, né, da fábrica, quanto o relatório de produto acabado. E também a gente faz toda a gestão de frete internacional, né, desde coleta lá no fornecedor até a entrega na tua empresa, todas as liberações portuárias aqui no Brasil. E basicamente a gente faz, vamos estudar, vamos ver quais são as melhores condições possíveis, que benefício fiscal você consegue ter, se quais seriam as melhores estratégias para você reduzir ao máximo a tua operação e aumentar ao máximo o lucro que você vai ter no projeto até a entrega do produto na tua empresa. Então, se você tem interesse, chama aqui, eu vou deixar um link aqui no abaixo do vídeo, clica lá que você vai falar com o nosso time, com a nossa equipe, e aí você vai ter o suporte para você fazer a tua operação sem você ter prejuízo, beleza? Te vejo no próximo vídeo.